Olá, Cordeiro em Pé de Lobo. Acho que vi no seu vídeo lá que o seu nome é Davi, né? Então, melhor Davi, né? O Cordeiro em Pele de Lobo, o Davi deixou uns comentários em dois vídeos meus, né? Um é da dupla fenda, o outro é se não me engano, a questão de uso da teoria fala? Da quântica, né, da mecânica quântica, para endossar afirmações espirituais e coisas assim. Então vamos fazer o seguinte, Davi, eu vou primeiro responder as questões, os comentários que você deixou, e depois eu comento esse vídeo que você fez sobre é natural ter um rei, ok? Então, o seu primeiro comentário é: ver para crer? Conheço essa história e Deus nos deu o raciocínio, mas também nos deu o sentimento. Parafraseando Bob, se você sentir demais, você vira um animal. E se você pensar demais, se raciocinar demais, você vira uma máquina, um robô. O equilíbrio é necessário para ser justo. Luz para nós. Ok. De fato a gente tem que ser equilibrado. Esse aqui é o universo procura o equilíbrio, não é? Agora, eu sou bem equilibrado nesse aspecto. Eu tenho um bom equilíbrio entre a minha parte emocional e a minha parte racional. Agora, eu não posso só me guiar também pela emoção, né? Agora eu vou dizer para você, nesses assuntos que nós temos discutido aqui, a emoção, a primeira coisa que ela me faz fazer é querer ter interesse por esse assunto, por essas coisas que você e a escola estão falando. E eu tenho me esforçado no sentido de demonstrar que eu entendo do assunto, não é? Só que eu, ao contrário de outras pessoas, eu procuro perguntar como funciona. Tá? Eu quero saber como funciona. Não basta fazer o enunciado, mas é preciso me explicar como funciona. Inclusive isso vai fazer parte também da resposta do último comentário seu. Então eu sou bastante equilibrado entre emoção e raciocínio. Eu não sou só raciocínio, não sou só emoção. Eu tenho um bom equilíbrio. Inclusive a idade faz com que a gente aprenda isso melhor. Os jovens são mais emocionais, mais impetuosos, né? E os velhos são mais controlados, mais raciocínio, né? Mais prudência, né? Então a idade vai fazendo com que a gente adquira um bom equilíbrio entre essas coisas, tá? Então não se aplica. Eu não estou sendo absolutamente racional, senão eu nem estaria conversando, porque falta muito para tudo isso que nós estamos conversando ser discutido no campo racional, né? Depois você fala, temos um adversário em comum, que aí você pergunta, né? Temos um adversário em comum, que é a injustiça do mundo? Sim. Então vamos nos unir e depois a gente resolve essas questões binárias, cálculos, papapá. Bom, sim, eu também sou contra a injustiça no mundo. Pode apostar. E eu faço o que eu posso dentro da minha esfera de influência. Agora, o que você propõe para a gente combater a injustiça no mundo? Ou o que a escola propõe para combater a injustiça no mundo? Em termos assim, objetivos, né? É um curso de ação para a gente combater a injustiça no mundo. Qual seria? Agora, de qualquer forma, mesmo que nós decidamos partir para uma ação contra a injustiça no mundo, isso não implica que a gente tenha que
parar de discutir as questões que são do nosso interesse. Eu não vejo incompatibilidade entre uma coisa e outra. Tá? A gente pode combater a injustiça no mundo ao mesmo tempo que resolve as nossas questões que você chama de binário. Eu não gosto do termo binário. Binário remete à ideia de 0 e 1, né, da linguagem da computação. E o universo não funciona como 0 e 1, apesar de algumas pessoas pensarem que sim, né? Mas o universo não funciona entre 0 e 1, ou é isso ou é aquilo. Há uma infinita gama de nuances entre uma coisa e outra. Eu prefiro acreditar que o universo funciona mais como 0 e 1 e 0 e menos 1, e com infinitas possibilidades entre 0 e 1, ou infinitos números, se você preferir assim, entre 0 e 1, em divisões, e infinitas divisões entre 0 e menos 1. E tudo oscila nisso aí, procurando o ponto de equilíbrio que seria o zero. Eu prefiro raciocinar dessa forma, eu prefiro que o universo é dual, gradual. Né? Não gosto muito do termo binário. Mas, né? Então não vejo o que nós discutirmos os nossos assuntos do mundo binário, dual, material, enfim, prejudicaria a nossa luta contra a injustiça. Porque, pelo menos da minha parte, é só uma questão de curiosidade intelectual, não há nenhuma animosidade, nenhum sentimento contrário a você, ou à escola, ou aos membros da escola. Não tenho nenhum sentimento negativo em termos de raiva, de desprezo, de ódio, de nada nesse sentido. Mesmo que as respostas que vêm não são aquelas que eu estou esperando que venham, o que eu falo também não é entendido, não é a resposta que esperam aí de mim, isso não, para mim, pelo menos, não significa nenhum tipo de problema com a escola em termos de ter qualquer sentimento negativo ou qualquer coisa assim. Então, para mim, não há problema nenhum em discutir os nossos assuntos ao mesmo tempo, concomitantemente, que a gente desenvolva qualquer tipo de combate à injustiça no mundo. Né? E eu faço o que eu posso dentro do que eu posso. Tá? E a sua última colocação foi muito. Não foi uma pergunta, né? Você afirmou. Você crê na ciência igual a gente crê no Bob? Não. Não, Davi. Não creio na ciência como vocês creem no Bob, não. Eu não creio na ciência no sentido assim, o que a ciência falar, eu acredito. De forma nenhuma. Se a ciência não me explicar bonitinho, passo a passo, essa ideia que ela está apresentando, eu não creio na ciência, não. Eu tenho respeito pelos cientistas, pelo processo científico, por tudo que a ciência trouxe de maravilhoso para nós, inclusive, se nós estamos conversando hoje, um no lado não sei aonde que você está, no Brasil, eu aqui em São Paulo, é por causa da ciência. Agora são 8 da noite e nós estamos aqui, eu estou aqui ao claro, com luz artificial, criada pela ciência. Não é? Então, eu respeito a ciência, né? Assim como eu respeito o Bob. Mas eu não creio na ciência e não creio no Bob. Tanto a ciência quanto o Bob tem que explicar, mas explicar assim, explicar como funcionam as coisas, não é apenas enunciar, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu posso te falar, a turbina impulsiona o avião para ele voar. Inclusive você conhece avião, você já viu o avião, você inclusive já viu o avião voando. Eu estou te falando de uma coisa que você constata pelos seus sentidos. Mas eu falar a turbina é que impulsiona o avião para ele voar, não te explica nada. Se eu não pegar a turbina e te explicar como uma turbina funciona, mostrar para você a turbina por dentro, explicar como aquele equipamento funciona, como é que ela produz o jato, o que o jato faz, não é? Por que o jato cria um empuxo para empurrar o avião? Não é?
se eu não te explicar como a turbina funciona, eu não estou te dizendo muita coisa. E isso nós estamos falando, como eu estou dizendo, de algo que você conhece e que você constata a realidade e o funcionamento visualmente, auditivamente. Você ouve o barulho, eu estou e o avião sai voando, você já viu um avião voando. Quem sabe até você já viajou num avião, não é? Mas se eu não te explicar como a turbina funciona, e se eu não te explicar como o avião voa, o que, que acontece, né, na asa e nos outros partes do avião que fazem com que ele voe e controle o seu voo, eu não estou te explicando muito, eu estou só anunciando. Uma turbina impulsiona o avião e ele voa. Mas se eu não te explicar como a turbina funciona, eu não estou te falando muito. Então, o que eu faço para a ciência e o que eu faço para o Bob ou para quem quer que seja é assim: anuncie uma coisa, mas me explica como funciona, tá? E o seu vídeo, né? É natural ter um rei. Olha, natural, se a gente for considerar natural, que é aquilo que vem da natureza, que a natureza produz, não. Né? Por quê? Você compara as abelhas, vespas, formigas e outros insetos que vivem em colônia e tem o que a gente chama de rainha ou de rei, enfim. Mas não é uma coisa assim política. Primeiro, por exemplo, a rainha já nasce diferente. Ela é fisicamente diferente do resto da colônia. Então, é a natureza que determina este indivíduo vai ocupar esta posição. E a rainha, ela manda alguma coisa na colônia? Não muito. Na verdade, ela é mais serva da colônia do que as outras. As outras também são operárias, etc. Então, mas a rainha vive a vida para pôr ovos, as outras alimentando ela na boquinha ali o tempo todo e ela fica pondo ovos, até que um dia ela pega e resolve, por instinto, que ela vai voar, uma parte da colônia vai com ela para formar outra colônia e uma nova rainha nasce ali naquela colônia lá. Mesma coisa para as outras coisas. O leão é o rei da floresta, mas isso é folclore. Quem manda é a leoa. Tá? Quem chefia uma família de leões, né, é a leoa. Tá? Não é o leão. Ali o negócio é matriarcado. Tá? Mas tá, tudo bem. Lobos, gorilas, tal, chimpanzés, tem o macho alfa. Né? Mas o macho alfa o que é? É um macho mais forte que consegue se impor aos outros e ele é o preferencial para a reprodução, por ser mais forte, por ser mais agressivo, então ele é o que consegue doar seu gene para as fêmeas produzirem mais indivíduos da comunidade. Mas ele não programa políticas para os outros membros o lobo não decide assim. Na verdade, o lobo, o macho alfa, ele é o último da matilha, quando eles... alcateia, né? Do alcateia, quando eles caminham. Inclusive para garantir a proteção, né? Os velhos vão na frente, coitados, né? Que são menos importantes, é claro. E depois vem os adultos, os jovens, etc. e tal, mas o macho alfa é o último. Não é? Mas não é isso que ele decide ser assim, isso é instintivamente colocado assim. Então, comparar a sociedade humana com insetos não é apropriado. Tá? E outra coisa, a questão do Sol, por exemplo, o Sol é o rei, mas por que ele é o rei? Ele é uma massa, uma estrela, com uma gravidade muito grande, né? Uma massa extremamente maior do que os outros, mas mesmo Júpiter, que é o maior dos planetas, é pequeno perto do Sol. Né? Nós somos, então, quase nada, né? Uma bolinha perto de um... Então, é essa gravidade que mantém os
os planetas em órbita dele. Mas ele não é uma coisa autocrática que ele decidiu e que ele que manda nos planetas. Não, é a questão de gravidade. A mesma coisa você comparar o átomo também. Há toda uma questão de forças que agem ali, mas não é uma liderança política. Quando você fala de rei no reino humano, você está falando de uma liderança política, alguém que toma decisões que vão influenciar as vidas de todos os outros. Não é? Um rei pode decidir entrar em guerra ou não. Uma rainha abelha não decide isso. É automático. Se a colmeia começa a ser invadida, as operárias já sabem o que fazer no sentido de defender. Não parte uma ordem da abelha rainha ou do lobo macho alfa. Não, vamos. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Não é? Não existe uma decisão política. No mundo humano existe a decisão política. Um rei, se ele for inclusive absolutista, né, um homem ou uma mulher, que seja rainha, vai decidir a vida de, às vezes, milhões. Um erro vai enfiar esses milhões numa experiência, num bad trip, né, como dizem. Então imagina aqui no Brasil, se nós fôssemos um reinado ou um império. Então o Bolsonaro seria o rei e nós iríamos ter que aguentar o Bolsonaro até o Bolsonaro morrer. E depois que o Bolsonaro morresse, o filho mais velho dele, né, acho que é o Carluxo, né, seria o próximo rei, se ele tivesse vivo. Se ele não tivesse vivo, seria o número 2 ou o número 3, enfim, a sequência. Né? Então, você imagina, se o Bolsonaro fosse um rei, aí até ele morrer, vamos dizer que ele viva mais 40 anos, 50 anos, aí vem o filho dele, depois o neto dele. Aí vamos supor que por algum motivo a dinastia acabe. Quer dizer, nós vamos levar em média 150 anos a 200 anos com a mesma pessoa decidindo os destinos de uma nação. É por isso que você vê que após o surgimento das repúblicas modernas e após o surgimento das monarquias constitucionalistas, parlamentaristas, a humanidade começou a dar um salto de progresso, não só no sentido social, como também no sentido científico e tecnológico, muito maior do que nos 2, 3 mil anos, 4 mil, 5 mil anos de história que a humanidade tem. Nós progredimos mais depois de 1950 do que toda a história da humanidade. Por quê? Porque a política modificou. Nós não temos mais reis totalitários e vitalícios e que seus herdeiros vão herdar o poder. Quando você fala em termos de rei na sociedade humana, você está falando de poder e não de liderança. Talvez a liderança seja uma coisa natural, mas o reinado, o poder político não é uma coisa natural. Isso é conquistado, em geral, através de guerras, através de assassinatos. Quantos países tiveram troca de rei porque o rei que estava foi assassinado e o outro assumiu, ou então um outro rei promoveu uma guerra e derrubou esse rei e assumiu o controle daquela sociedade? A sociedade humana é uma coisa muito complexa e a era dos reis já passou. Entende? A maior parte das pessoas tem uma visão romântica, né, de reis e rainhas e cavaleiros, etc. e tal, e cavalheiros também, né, etc. e tal, com espada na mão e aqueles arrobos de heroísmo e etc. e tal, mas essa era já passou. Nós hoje somos homens modernos, pessoas modernas, né, que entendem que a administração pública tem que ser uma coisa colegiada, tem que haver alternância no poder para arejar as ideias, não é? Não estava o PT aí há algum tempo atrás, agora é um outro partido com uma cabeça completamente diferente, vai ficar um certo tempo, depois é uma outra coisa. Isso vai arejando a sociedade dentro daquele oscilar, né, que está inclusive na Cabala, na árvore da vida, oscila para cá, oscila para lá, blá, blá, blá. E assim a humanidade vai progredindo muito mais rápido do que você permanecer por um lado durante 2, 3, 4, 5 séculos. Imagina. Então não é natural ter rei na sociedade humana.
Porque senão a própria natureza já faria alguém nascer de uma forma muito diferente, fisicamente, que eu falo, que já indicasse este é o rei dos humanos. Mas não, nós nascemos todos iguais, não é? Assim, iguais, uns são mais altos, mais gordos, mais baixos, um tem o olho azul, outro castanho, tá. Mas assim, não existe uma diferença gritante como no caso de uma abelha rainha, que ela é completamente diferente das operárias. Né? Não existe isso no universo humano. Então, nós não devemos procurar reis agora. Né? E, por fim, misturar a ideia de rei com Messias é mais complicado ainda. Porque o Messias não é necessariamente um rei. O Messias é alguém que veio para trazer uma revolução espiritual, que pode também derivar para uma revolução política. De uma certa forma, partindo do princípio, vamos supor que Jesus realmente tenha existido, ele não foi só um líder espiritual, ele também foi um líder político, né? Embora não tenha sido um rei. Nós, os cristãos, é que podem considerá-lo um rei, mas ele não se colocou como um rei, assim como o Messias. Então, misturar a ideia de Messias com o rei, não que um rei não possa ser um Messias, ou um Messias não possa ser um rei. Mas da mesma forma que eu não espero e não vejo solução em Messias, também não espero e não vejo solução num rei. Nós temos que aprender a governar a nós mesmos através de um sistema aberto, um sistema que se renova com uma frequência adequada para que a humanidade progrida, para que as ideias progridam. Se nós ficamos presos a uma mesma ideia por séculos, isso você veja o que aconteceu, como eu estou te falando. Depois de 1950 para cá, a humanidade progrediu mais do que em todo o resto da história da humanidade. Então, não é natural ter um rei e não é desejável ter um rei. Nós temos que ter um sistema, o melhor que nós descobrimos até hoje, que é o sistema democrático, que não é perfeito, como já dizia Churchill, não é? Mas é o melhor que já existiu, que é baseado em poderes, você tem uma parte que faz as leis, o outro julga e aplica as leis, o outro é um executivo que vai dar as diretrizes, e esses três poderes têm que interagir, e de tempos em tempos os cabeças e os participantes dessa estrutura de governo são alternados pelo voto da população, que também pode ser uma droga, né? Por isso que eu falo que a democracia não é perfeita, mas muitas vezes pode votar muito errado e muitas vezes pode votar muito certo. Mas este é o melhor sistema para nós humanos e é o que demonstra que produz o melhor resultado individual para o cidadão. Porque sistemas monocráticos geralmente acentuam as injustiças que naturalmente a sociedade humana tem a tendência de criar. Tá? Então, eu agradeço os seus comentários. Tá? Quero continuar conversando com você, acho que, né, você está interessado em algumas coisas, eu também, você tem suas ideias, eu tenho as minhas e a gente vai trocando. Não estou falando que você está errado, que você tem que falar amém para mim. Mas eu tento te colocar as coisas de um ponto de vista bem descritivo, bem explicado. Eu não simplesmente falo, não é bom ter rei, e pronto. Eu estou te explicando, estou te desenvolvendo a ideia para que você entenda qual é o fundamento do que eu estou falando. Tá bom? Abração aí para você, luz para nós, por que não? Não é? Tchau!